Então já comecei falando que esse tema me empolga demais. Falar sobre a vida de Jesus é algo fantástico para mim. Falar sobre quem Jesus é, para mim, é uma coisa maravilhosa. Então o tema da nossa pregação é Jesus, amado ou odiado? Eu quero dizer que Jesus é um ser bastante enigmático. Jesus ele desperta a curiosidade de diversos tipos de pessoas. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa no Google que fala que aproximadamente 5,6 bilhões, existem 5,6 bilhões de pessoas que buscam esse termo, quem é Jesus? 5,6 bilhões de pessoas por dia. Isso, alguns matemáticos fizeram uma continha aí, dá aproximadamente 63 mil buscas por segundo. É coisa demais. As pessoas estão curiosas por conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus. A gente não deveria, portanto, menosprezar a dúvida dessas pessoas. Elas estão, sim, seriamente com dúvidas. E talvez para você que é um cristão, esteja olhando isso e fala assim: Miquel, eu sei quem é Jesus, eu sou cristão. Mas mesmo vivendo no cristianismo, às vezes a gente pode perder coisas importantes sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre a sua história, sobre como o Fábio falou aqui, como ele foi prometido há muito tempo. Desde a primeira aliança, como já se falava a respeito do Messias. A respeito de Jesus, a gente só tem duas posições: ou você ama Jesus, ou você odeia Jesus. Ou você se fascina com quem ele é, e você fala, ele é o melhor cara que já pisou nessa terra. Ou você fala, ele é o maior que já pisou nessa terra. Não existe um meio termo. E a Bíblia ela aponta para isso. Ou Jesus é o cara, ou ele não é o cara. Eu gosto muito de uma definição que C.S. Lewis usa, que é um escritor, C.S. Lewis é um escritor das Crônicas de Nárnia, acho que muitos de vocês conhecem. Ele fala assim: a respeito de Jesus, a gente só tem três questões, três possibilidades. Ou Jesus ele é um mentiroso, ou Jesus ele é um lunático, ou Jesus ele é Deus. Só essas três opções. Então ele fala assim, basicamente, que se Jesus não era quem ele afirmou ser, então Jesus era um mentiroso. Você pode falar que Jesus é um baita de mentiroso, ganhou as pessoas na lábia, ele convenceu com a mentira dele, ele é um grande mentiroso, o grande. Né? Já assistiu aquele filme O Mentiroso? Jesus seria o grande. Ou, se Jesus não era quem ele pensava ser, então Jesus era um lunático. Era um doido das ideias. Ele falava algumas coisas, mas na verdade ele não era quem ele era afirmado assim. Ou existe a terceira opção, e é que C.S. Lewis acredita, e como nós cristãos também acreditamos, que Jesus é Deus. Amém? E é desse Jesus que nós vamos falar. É desse Jesus que eu espero essa manhã nós exaltarmos, levantarmos o nome de Jesus, exaltarmos a nossa fé, a base da nossa fé. Se a gente olhar para as Escrituras, havia uma certa expectativa a respeito do Messias, que ele viria, que ele seria um rei, uma espécie de um rei que libertaria o povo, os judeus, libertaria o povo judeu dos dominadores, e que ele estabeleceria um reino físico aqui. Então, eles olhavam para Jesus e pensavam em Jesus como um homem, da descendência de Davi, que iria trazer o reino. E olha, existia um certo problema nessa visão. Essa não era uma visão tão correta assim por boa parte dos judeus, e fez com que eles não recebessem Jesus exatamente como ele era. Por conta dessa visão equivocada a respeito de Jesus, muitos judeus deixaram, quando o Messias pisou na terra, eles deixaram de apreciar, de valorizar o Messias, de engrandecer o Messias por essas opiniões erradas. E aí eu fico pensando, uma indagação que eu tenho, né? Se o Messias foi anunciado nas Escrituras há muito tempo, já se falava na primeira aliança a respeito dele, por que raios os judeus eles não louvaram a Jesus, não engrandeceram a Jesus? Boa parte deles não fizeram isso.
A gente sabe que os discípulos sim, mas boa parte não o fizeram. E aí eu fui desenvolvendo algumas tentativas para tentar responder essa questão. Uma das possibilidades é porque muitos desses judeus estavam lendo as escrituras, a Torá e as leis de uma forma muito monótona. Outra teoria que eu fui criando, provavelmente haviam pessoas mal intencionadas. Elas queriam um Jesus que trouxesse o reino agora, pudesse acabar com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Ou outras pessoas simplesmente foram por ignorância, falta de sabedoria, de entendimento. Elas não receberam uma revelação correta. Olha, às vezes a gente também é meio assim. Às vezes a gente pode olhar para Jesus e acompanhando as histórias, isso de uma forma monótona, ou a gente pode ser mal intencionado, a gente quer o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que acaba com as nossas dores, que acaba com os nossos sofrimentos, mas muitas vezes a gente não quer o Jesus que vem, nos chama a amar os nossos inimigos. Às vezes a gente não quer o Jesus que nos ensina a perdoar. Às vezes a gente não quer o Jesus que nos ensina a ser o último para ser o primeiro. Às vezes nós somos assim também. Nós queremos um Jesus que se adapte à nossa ideia, ao nosso ideal de vida, que satisfaça o que a gente quer, a nossa vontade. E assim foi boa parte dos judeus. Quero observar com vocês essa manhã alguns personagens. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui é João Batista, descrevendo algumas características a respeito de Jesus. João, ele escreve basicamente o livro de João, o Evangelho, ou melhor dizendo, o Evangelho de João, está para defender uma teoria de que Jesus, ele é Deus. E digno então de adoração, de louvor, digno de ser crido. E aí nessas características João começa a descrever que no princípio é aquele que é a palavra. Outras versões dizem o verbo, aquele que é o verbo. E no grego essa palavra está no logos, no sentido de logos. Você entendeu o que era o logos? Os gregos, eles acreditavam que o mundo, o universo obedecia a um tipo de ordem natural, uma ordem racional, uma ordem moral, nos quais os gregos então eles precisam entender essa ordem, entender a lógica do universo, para discernir então a satisfação para os gregos estava em discernir qual que era a lógica, a ordem desse mundo. E aí então isso, quando João começa falando, olha, ele é o verbo, isso cai já como um raio nos gregos, porque ele fala assim, olha, basicamente aquilo que vocês estão querendo encontrar sentido, existiu, ele existe, está entre vocês, o sentido da vida está entre vocês. Era basicamente isso que João estava falando. O mundo, ele não é produto de forças aleatórias, cegas, que foram se dando, mas existe um começo, existe um princípio, e no princípio estava lá o verbo, que era Jesus. E aí ele escreve, estava com Deus no princípio, característica que a gente já vê aqui, eterno. Jesus é eterno. Outra característica, era distinto, ele estava com Deus, próximo, uma relação próxima, e era Deus. Jesus é divino. Outra característica que nós observamos, do qual João escreve, distinto, porém divino e eterno. Isso é o grande mistério da Trindade, né? Sei que boa parte de nós entendemos. Assim, pela fé nós entendemos a Trindade, né?
que é basicamente 3 naturezas, um ser. Jesus 3 em 1 na matemática, né? De Deus. E existem várias passagens na Bíblia que apontam para a questão da divindade de Jesus, mostrando que Jesus é divino. Você vê Paulo falando em alguns momentos que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Você vê Paulo falando que Jesus, ele se despiu de uma glória, sendo Deus, esvaziando-se. Então existem várias passagens nas Escrituras que apontam para a questão da divindade de Jesus, que algumas características que são próprias de um Deus. Perdoar, você vê características de Jesus, às vezes estendendo o perdão dele a algumas pessoas. Só Deus pode perdoar, e Jesus perdoava nesse sentido, né? Falar, ó, vai em paz que fica tranquilo, está pago. Existem algumas características também que são de alguns atributos que a gente nota que só existem em Jesus. Atributos que eu falo são características que são incomunicáveis aos homens. Existem características que são comunicáveis a nós homens. Por exemplo, nós amamos, porque Deus é amor. Inclusive tem uma escritura que fala sobre isso. Nós exercemos justiça, ainda que a nossa justiça seja falha, mas é uma capacidade dada por um Deus cheio de justiça. Mas existem atributos que são características incomunicáveis aos homens, como por exemplo, onipotência. Ninguém pode chegar aqui e falar, eu sou onipotente. Seria uma presunção enorme, uma boa de uma bobagem. Mas Jesus, você vê escrituras que apontam que Jesus é onipotente, que Jesus é onipresente, que Jesus é onisciente. Esse é Jesus, divino. O verso 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele. Então Deus basicamente é o arquiteto e Jesus é o agente da criação. Por meio dele foram feitas todas as coisas, como a gente vê lá em Gênesis 1, né? Do princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, né? E aí disse então Deus, haja-nos. Notou o verbo aí? Haja-nos. Jesus estava participando da criação. Todo o universo, todo o cosmos foi criado por meio de Jesus. Tudo que hoje nos maravilha, que nos deixa encantado, todas as galáxias, todas as estrelas, toda a natureza, tudo foi criado por intermédio de Jesus. Sem Ele, nada do que existe hoje subsistiria. Sabe? Jesus então é aquele logos, né? O organizador. Ele é aquele que dá sentido. É aquele que põe em ordem. Talvez alguns de vocês aqui saibam do que eu estou falando, porque sua vida talvez antes de se tornar um cristão era uma bagunça. Você talvez saía na farra à noite, ficava com várias pessoas, não era de ninguém, e você percebia que a maneira como você levava era uma completa bagunça. Talvez muitos de vocês eram sem amor às suas famílias, talvez você faltava no trabalho, não era disciplinado, não sei, mas você viu e experimentou quando você foi conhecendo a Jesus, a ordem que Ele foi trazendo, quando Ele foi restabelecendo em você um sentido, dando a você um sentido. Na vida de muitos jovens, sua vida está numa bagunça, talvez porque Jesus não é o centro da vida de vocês. No verso 4 diz, nele estava a vida, ele era a luz do mundo, ele é a vida, nada fora dele faz sentido, ele é a vida. E para um mundo tão confortável como o mundo que a gente vive hoje, talvez na nossa era a gente nunca esteja vivendo num momento histórico em que existe tanto conforto por conta dos avanços tecnológicos. E aí às vezes a gente cai na ideia de que isso é a vida. A vida é ter um bom carro. A vida é ter um bom emprego. A vida é ter uma boa faculdade. A vida é ter um bom casamento. E a Escritura diz que Ele é a vida.
Nada faz sentido fora dele. Tudo que você tem não faz sentido se Jesus não estiver contigo. Ele é a vida. E sabe qual que é a sensação quando a gente coloca outra coisa como centro da nossa vida? A sensação é de frustração. Porque parece que nada satisfaz. Você quer um bom emprego, um bom trabalho, um bom casamento, aí você tenta, e você se esforça, mas você vê que isso não é a vida. Que Ele é a vida. Pergunte para muitos que têm dinheiro aí. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Pode ajudar um pouco, pode ajudar. Mas não é sinônimo. Existem muitas pessoas que você acha assim, ele tem uma vida boa, né? Ou ele tem a vida, ou ele achou a vida. Mas Jesus é a vida, amém? No verso 14, vamos dar um salto aqui, diz assim, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João agora está apontando para um aspecto que Jesus é humano. Ele se fez carne. Jesus ele não veio só como um ser divino, mas ele decididamente veio como um de nós, um carne. Isso existem outras passagens que deixam muito claro esse aspecto humano da vida de Jesus. Quando a gente vê passagens que comentam que Jesus sentiu dores, que Jesus se cansou. Existem passagens que apontam inclusive que Jesus chorou. A gente vê isso em Lázaro lá, seu amigo, Jesus chorando. Existem aspectos da humanidade, Jesus dormindo. São aspectos que mostram que o Filho de Deus veio até nós e se fez carne, que habitou. E aqui existem duas questões. Por que Jesus precisava tanto ser humano? E por que Jesus precisava também ser Deus? Então, Jesus, para você entender isso bem, fixar bem isso, talvez você já compreenda, mas fixe bem isso. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é 50% Deus, 50% homem, é 100% cada característica deles. E aí eu vou explicar por que Jesus precisava ser humano. Fábio já adiantou, até brinquei com minha esposa, obrigado Fábio, sobre essa questão do cordeiro. O cordeiro na primeira aliança, ou no Antigo Testamento, ele não tirava pecado, ele não aperfeiçoava. Era necessário que um cordeiro, a nossa imagem, a nossa semelhança, um igual entre nós, nesse sentido de imagem, pudesse ser o substituto perfeito por conta do meu e do seu pecado. Porque o seu pecado e o meu pecado, ele é ofensivo demais, e precisava de punição. Jesus vindo até a terra, ele veio com esse compromisso de se tornar um homem para ser um substituto ideal. Uma outra questão que eu percebo sobre porque Jesus precisava ser humano é porque ele queria mostrar de algum modo o quanto ele se compadecia e compadece das nossas dores. Como eu já falei em algumas outras pregações também, nós não temos um Deus diferente, nós não temos um Deus que não se importa com nós, nós não temos um Deus que está ali vendo as coisas de forma aleatória e ele veio entre nós, suportou as nossas dores. E no mundo onde existe carência, onde as pessoas estão carentes, o mundo está carente. Basta você ver quantos são as pessoas que têm buscado psicólogos hoje em dia. Eu não estou criticando a psicologia, até porque eu faço psicologia, seria um grande erro, né? Um grande erro. Mas, irmãos, está crescendo o número de psicólogos, está crescendo o número de pessoas que têm corrido atrás, que querem falar das suas angústias, querem falar das suas dores, dos seus sofrimentos. E aí entre nós existiu alguém que viveu entre nós, se tornou um homem para ouvir as nossas dores e suportar
também como nós as nossas dores. Não temos um Deus indiferente. Temos um Deus que nos conhece e sente as nossas dores, que se compadece, se compadeceu. Por isso Jesus também fez questão de se tornar homem. Porque era necessário que Jesus fosse plenamente divino. Você pega em Jonas 2:9, diz que do Senhor vem a salvação. Ele precisava ser divino. Esse tamanho ato não poderia vir de um cordeiro qualquer. A salvação precisava vir do próprio Deus. O próprio Deus se colocando disposto a receber sobre si a sua própria ira. Ninguém daria conta se não fosse divino. Esse é Jesus. Um cordeiro não seria capaz, um cordeiro qualquer não seria capaz disso. E se assim fosse, não viria a salvação do Senhor. Deus fez questão de nos salvar. Você tem noção disso, irmão? Deus fez questão de nos salvar. Deus fez questão de nos salvar do nosso orgulho. Deus fez questão de nos salvar da nossa vida dupla. Deus fez questão de nos salvar da nossa imoralidade, da nossa pornografia, o envolvimento com ela. Deus fez questão de nos salvar. E Ele começou essa história há muito tempo atrás. Então Jesus é 100% homem e 100% divino. A gente viu isso até na escritura que o Fábio pregou a semana passada, de Mateus 8, não precisa, mas que ele fala sobre Jesus dormindo, né? Você vê um aspecto de Jesus calmando, mas depois quando Jesus acalma a tempestade, você vê o aspecto que de Jesus? Divino, glorioso dele. Agora vamos ver. Eu acho que questão para a gente poder ganhar um tempo, se a gente pegar do verso 29, você pode ler isso na sua casa, do verso 29 até o verso 34, por favor, anote. João, capítulo 1, verso 29 até o verso 34. João ele vai continuar. Lembra que eu falei de algumas características que João descreveu: eterno, divino, ele é a luz, ele é a vida. João vai falando isso todo o capítulo 1, né? E aí ele continua nesses versos que eu passei para vocês, narrando algumas outras características a respeito de Jesus, falando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então João fala que Jesus também é o Cordeiro de Deus. João, melhor dizendo, ele diz a respeito que Jesus era superior a ele. Superior, aí vem alguém que é superior a mim. Nos versos anteriores, no verso 27, quando eu estava vendo um questionamento entre os judeus a respeito de quem João Batista era, porque João estava tendo um ministério muito notável, e aí João ele responde dessa maneira: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Um pouco antes, ele também diz, aliás, no verso 27 está a frase que ele diz que ele não é nem digno de amarrar as sandálias de Jesus. Sandália era um papel de um escravo amarrar. João basicamente estava dizendo: eu não sou digno de ser escravo de Jesus. Você está querendo saber se eu sou Messias? Quase que fala para os caras: está louco? Sou indigno disso. E ele descreve como superior. Nesses versos também ele descreve como Deus sendo ungido. Olha, ele veio, o Espírito pousou nele, ele é ungido de Deus. Também tem um trecho nessa parte que fala que ele é aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Eu estou batizando aqui com água para preparar o caminho para o rei, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E João termina esse trecho falando que ele é o Filho de Deus. Essas são algumas características que João descreve de Jesus. Sabe, na época de João despertou um certo burburinho ali. Os religiosos estavam ali querendo questionar, saber: e aí, quem você é? O que você está fazendo? Por que você está tendo muitos seguidores aí, João?
que está acontecendo com você? Primeira coisa que eu noto na vida de João, desse cara, as pessoas estavam vendo que o conhecimento de João não era só um conhecimento intelectual a respeito de Jesus. As pessoas estavam percebendo que o ministério de João estava fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. E aí eles queriam saber quem era essa pessoa que estava fazendo diferença. Às vezes eu percebo que muitos de nós não causamos a diferença e o impacto nos nossos ambientes, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, onde quer que você seja, porque o conhecimento que nós temos de Cristo ainda é insuficiente para causar impacto e incômodo nas outras pessoas. Irmão, se você é um cristão e ninguém se incomoda, aqui eu não estou falando de cristão chato, tá? Porque tem cristão que é chato mesmo. Tem cristão que é chato toda hora. Cara, tem cristão chato. Já fui um. No começo da minha vida, então, meu Deus do céu, ô cara chato. Pregando lá para os caras e não, você tem que se arrepender, você tem que mudar, não sei o que, senão você vai para o inferno. Era o meu desespero de tentar pregar e sem muita base ainda. E eu era chato, eu reconheço, eu era um cristão bem chato. Mas aqui eu não estou falando então desse tipo de incômodo. Estou falando de um incômodo bom. As pessoas olharem para você no seu trabalho e falam assim, por que você não mente? Porque eu sou um cristão. Que existe alguém que é superior a mim. Por que você não é alguém que vive na pornografia? Se todo mundo aqui vê, olha aqui, ó. Porque eu sou um cristão. E eu entendo que tem alguém superior a mim. Imagina quanto isso incomodaria as pessoas. Que isso despertaria nas pessoas. Que curiosidade isso despertaria nas pessoas. Só que às vezes o que eu percebo é o contrário. Às vezes a gente quer falar de Jesus, mas nossa vida não acompanha isso. Talvez você é desonesto no seu trabalho. Talvez você é bem imoral. Talvez você é bruto com sua esposa ou com seu marido. E aqui eu não quero culpabilizar ninguém, porque como foi falado, o sangue de Jesus já nos perdoou os cristãos, amém? Mas eu quero que a gente possa viver, cada um de nós, e eu também me incluo nisso, de uma forma condizente com aquilo que Jesus fez por nós. Com pessoas santas, que lutam pela pureza, que lutam para ter bons casamentos. E que ao compartilhar do Evangelho as pessoas possam ver que as nossas ações acompanham a nossa fala, aquilo que a gente diz. Amém? Que humildade de João, ao ponto de dizer que ele não era digno de desamarrar a sandália de Jesus. Mesmo Jesus falando para João que João era o maior dentre todos que havia nessa terra. Você tem noção disso? Jesus falou que João era o maior que tinha habitado nessa terra. Obviamente depois dele. E João se considerava nada nesse sentido se comparado a Jesus. Que conhecimento João tinha das Escrituras? Eu acredito que esse conhecimento a respeito do Messias, ele só vinha por uma completa relação de João com Deus, uma revelação do Espírito Santo, ao ponto de João estar disposto a servir ele como mestre, como rei, como aquele digno de dar todas as coisas, de viver por ele, para que a glória de João não fosse nada, mas a glória de Cristo fosse tudo no seu ministério. Meu desejo é que nós possamos ter vidas assim também, mergulhando nas Escrituras, se aprofundando nas Escrituras, dependendo completamente de Deus, para que nós possamos tratá-lo ele de fato como ele merece, como Senhor, como servo, como Rei. Que esse seja nossa vontade. Estava ouvindo uma história a respeito de um cara chamado George Miller. George Miller, ele nasceu em 1805. Na época dele, a expectativa de vida era até 70 anos, mais ou menos. Enfim, George Miller nasceu na Alemanha, ficou boa parte da vida dele na Inglaterra, numa igreja só. George Miller, ele foi convertido aos 20 anos de idade, e ele fez várias coisas em prol do reino.
Ele construiu aproximadamente 107 escolas, aliás, mais que isso. Construiu cinco grandes orfanatos, no qual atendeu mais de 10 mil pessoas nesse orfanato. George Miller, depois dos 70 anos, antes que eu falei que a expectativa normalmente é dos 70 anos para uma pessoa da época dele, aos 70 anos ele toma uma decisão, movido por um amigo que me incomoda e coloca algumas questões dele. Ele toma uma decisão: eu vou pregar o evangelho fora, como missionário. Depois de 70 anos, tinha 70 anos, e ele foi para mais de 40 países, pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Isso depois dos 70, isso dos 70 aos 87 anos de idade. Uma entrevista no final da sua vida, um jornalista, na verdade, chegou e perguntou: qual que é o segredo? Conta aí qual que é o segredo, como é que você conseguiu realizar essas coisas? Nos conta, nos ensina, nos ajuda, nos dê o norte. E aí George Miller levanta e fala assim: olha, o segredo para que eu possa ter realizado tudo isso é porque o George Miller não existe mais. O George Miller morreu. Cristo vive em mim. A vida agora é dele. E aí então, continuando a entrevista, se perguntava a ele se tem alguma coisa que você gostaria de fazer a mais. Não tem alguma coisa que talvez você tenha um desejo de fazer, que você já não tenha feito como cristão? E aí ele responde de joelhos, ele cai de joelhos e responde: lê mais a Bíblia, porque eu conheço ainda pouco da excelência de Jesus. Sabe quantas vezes George Miller leu a Bíblia? Mais de 200 vezes. 50 vezes conta a história, a biografia de George Miller, de joelhos. Olha, irmãos, talvez a gente olhe para isso e fale assim: Miquel, eu nunca vou chegar nesse nível. Não dou conta. E aqui eu não quero dar uma de religioso e dizer que todo mundo tem que fazer da mesma forma, como George Miller fez, ou viajar para outros lugares, espalhar a mensagem a muitas pessoas. Talvez esse não seja o chamado de Deus para a sua vida. Foi o de George. Mas eu quero que essa história possa inspirá-los a pensar o que Deus é capaz de fazer por meio de um homem que tem uma vida constante de oração e de leitura. Dentro do seu contexto, você pode marcar as pessoas. Dentro do seu contexto, você pode ser um vaso na mão de Deus, que vai abençoar, vai ser alguém que vai abençoar outras pessoas. Continuando, verso 43, vamos ler mais uma história. Verso 43 diz assim, vou ler rapidinho. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Essa história, puxa, esses dias, ela foi me chamando muita atenção, como nunca antes na minha vida. Que a gente vê Filipe compartilhando, né? Jesus chama Filipe, aí Filipe super animado, ele vai, chama Natanael e fala: encontramos aqueles a quem os profetas falaram, que Moisés também disse e tal. E aí ele fala: ele é Jesus de Nazaré. Nazaré?
Opa! Tem alguma coisa errada. Nazaré não. Não pode vir de Nazaré. Pode falar assim, do Capão, ou do Grajaú, vou me colocar pro mato de sentir mal depois. Mano, olharam pro Natanael, olhou com desprezo. Como assim? Você está falando que aquele prometido veio de lá? Ah, de Nazaré. Nazaré era uma região simples. Sabe o que eu percebo já em Filipe? Filipe, ele não estava preocupado. Porque ele fala assim, quase como assim, tipo, tá normal, Nazaré, né? Tipo, qual que é a diferença disso? Nazaré. Por que Filipe ele não tem... Eu fiquei pensando nisso, por que Filipe não teve esse preconceito? Falar, cara, eu não antecipar ele, eu sei que talvez seja Nazaré e tal, talvez você... Sabe quando a gente tenta dar uma amenizada? Eu sou do Capão, Grajaú, né? Mas sabe como é? Sou gente boa e tal, sou legal. Não, ele não faz questão disso, ele nem se antecipa, ele fala Nazaré, como fosse um negócio normal. Mas Filipe estava compreendendo as Escrituras, o Messias, quando o Messias chegou, ele estava observando. Nos parece que Filipe lia as leis atentamente, Deus estava revelando a Filipe. Tanto que quando o Messias chegou de pronto, ele já foi seguir ao Messias. Irmãos, Cristo é o resumo de todo o Antigo Testamento. Você olha para o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro verdadeiro. Você olha para os sacerdotes tinham a função de fazer uma ponte, uma espécie de ponte, entre o homem pecador e Deus, recolher as ofertas. E a Bíblia narra que Jesus é o sumo sacerdote, o mestre de todos. Uma linhagem que Hebreus fala até que de Melquisedeque, uma coisa fenomenal que foge, nem um sacerdote se compara aí. Jesus, todas as coisas que a gente vê na primeira aliança são sombras, como foi falado aqui, a respeito de quem Jesus é. Ele é aquele esperado, ele é o bom pastor dito lá por Ezequiel, vai ver por vocês estão sofrendo aqui, vocês estão passando por essas tribulações aqui, tudo isso aqui, porque vocês ainda não chegou a vocês o bom pastor, mas vai chegar o bom pastor. Então eu quero trazer algumas escrituras aqui. Show. Algumas profecias messiânicas só para a gente entender como Cristo foi abordado e como ele é descrito na primeira aliança. Gênesis 3,15 diz que haveria um descendente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente na cruz do Calvário de Siquém. Gênesis 49, 10 ao 12 fala que o Messias virá de Judá, e ele vem de Judá. Gênesis 49, 10 ao 12 fala que o Messias, Miqueias 5,2 diz que ele nascerá em Belém. Jeremias 23, do 5 ao 6 diz que ele seria da descendência de Davi, um rei que iria vir com sabedoria. Isaías 9,6 diz que o Messias vai nascer como uma criança, mas ele também será um ser divino. Então a expectativa dos judeus ela estava incorreta de esperar só alguém humano, um aspecto humano, descendente humano. Mas Isaías já anunciava isso. E Isaías 53, a famosa passagem do servo sofredor, que relata a exposição que o Messias sofreria, onde fala que ele foi afligido, oprimido, não abriu a sua boca, com riqueza de detalhes. Isaías começa a descrever os momentos que Jesus estava suportando na cruz, e o motivo que esse servo passaria também por isso, porque ele vai descrevendo que o castigo que estava sobre Jesus eram nossos, e ele fez isso para nos trazer paz. Olha, aqui mesmo pode ser que existam alguns Natanaéis. Como é que eu digo? Aqui mesmo possa haver alguns Natanaéis que desprezam a relevância do Messias. Talvez aqui entre nós existam alguns assim. Achar que o Messias, alguém de Nazaré,
humilhante, alguém desprezível, não digno de passar tanto tempo a ser lido, assim, não, tem muito mais o que fazer, tem muito mais autores para conhecer. Talvez alguns aqui sejam assim, arrogantes, como Natanael foi. Eu fui muito assim. Eu lembro que houve uma fase da minha vida que eu achava que eu conhecia Jesus, de verdade, eu achava que eu conhecia Jesus. Meus pais eram cristãos, eu cresci numa igreja, num lar cristão, e eu achava verdadeiramente que eu conhecia Jesus. E eu ia para os estudos bíblicos com uma postura totalmente arrogante, que eu conhecia algumas passagens decoradas, nova geração, obrigado por isso, mas foi ruim naquele momento, porque eu usei tudo com orgulho, com a pessoa que queria estudar comigo. Eu falava, você sabe dessa passagem aqui? Eu lembro da minha arrogância. Você sabe dessa passagem aqui? Pô, não sabe. Eu lembro que eu não via na cara da pessoa, mas eu voltava, cara, o cara que vai estudar comigo não sabe disso. Irmãos, eu falo isso com vergonha. Mas era assim que eu lidava. Mas eu lembro quando Deus levantou outra pessoa. Outra pessoa que foi bem no ponto comigo. Foi mostrando orgulho através das escrituras com que eu estava indo. E foi me ajudando. E eu lembro Deus se revelando a mim, eu conhecendo um pouco mais a respeito de quem Ele é. E aí comecei a ir com outra postura para o estudo bíblico. Uma postura de Senhor, eu nada sei. Me ensina. Deus, me ajuda. Deus, eu ainda tenho tanto a conhecer do Senhor, das suas verdades. Revela-me. Sabe, talvez aqui entre nós existam alguns natanaéis que acreditam que o cristianismo está ultrapassado, né? Que ele é simplório, que ele é uma falácia. Isso aí é balela, a história que os caras pegaram ali, tentaram ganhar, viver às custas disso, às custas das pessoas, né? Talvez para ele seja um retrocesso, voltar essas coisas, uma humilhação. Como assim, cara? Você se prostrar diante de um Deus, orar a Deus, que está te ouvindo. Por que você está fazendo isso? Para, que bobagem. Talvez para alguns isso soe bizarrice. Estar aqui essa manhã é bizarro. Pô, eu poderia estar fazendo tanta coisa. Mas sabe, se você é um Natanael, eu quero te aconselhar algo essa manhã. Se atente ao seu orgulho. Olhe bem para dentro do seu orgulho e preconceito. Talvez do seu desdém, da sua indiferença. E o meu convite a você é: procure estudar mais as Escrituras. Você vai ver, perceber, creio que com a vontade de Deus, quão maravilhoso é Jesus. Jesus é aquele prometido, como eu falei nas profecias, aquele que várias e várias profecias se cumpriram. Várias, não é uma ou outra forçada, mas são várias. Aqui eu citei algumas profecias. Quero falar um pouco para os jovens. Jovens, como muitos de vocês são arrogantes. Como muitos de vocês são arrogantes. Menosprezam a Deus, menosprezam a Jesus, seu valor. Sabe, às vezes seu desprezo ele é deliberado. Aqui, talvez, quando eu tenha começado a abrir a Escritura, você já tenha pegado seu celular. Coisa chata. Que coisa sem graça. Cara, eu já vi jovem colocando fone de ouvido enquanto acontecia a pregação. Que arrogância. Quando a Bíblia é aberta, risadinhas, não prestando atenção, e traz um caderno. Às vezes pode ser de forma sutil a maneira como você faz isso. Você não querer conhecer mais desse Jesus, algo sério. Alguns falam para mim, não, a Bíblia contém muitos erros. Alguns jovens, eu já ouvi isso. Contém muitos erros, é muito antiquada, na verdade, a tradução dela. Mas nunca se leu a Bíblia toda. Parar de arrogância. Nunca leu a Bíblia toda, quer falar que a Bíblia é errada, contém erros. E mostra os erros. Sabe?
Talvez existam alguns Nazarés que estão querendo que Jesus satisfaça você mesmo. Muitos acham assim, talvez, pô, se eu me tornar rico, se eu de fato tiver muitas posses, aí Deus vai mostrar a sua glória. Aí sim Ele vai mostrar a sua glória. Irmãos, pode se esquecer, o cristianismo é na contramão, é quando a gente se humilha. Quando a gente se humilha, que a gente se coloca disposto a se humilhar na presença de Deus, é que a gente demonstra a glória de Deus. Que Jesus você quer? Jesus que não venha de Nazaré? Jesus que te dá o conforto, como a gente já falou? Alguns estão trocando Jesus por muitas coisas. Por drogas, por bebidas, por qualquer outra coisa. Estão deixando de lado de compreender as verdades espirituais de Jesus. E olha, no final aqui, do verso 46, é surpreendente algo. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: vem ver. Ao ver Natanael aproximando, disse Jesus: aí vem o verdadeiro israelita, que não há falsidade. Aí ele responde: de onde você me conhece? Irmãos, eu não sei o que aconteceu ali naquela figura. Não sei. E aí Jesus fala, que eu vi você debaixo da figueira e tal. Eu não sei o que aconteceu ali, que Natanael se surpreendeu com aquilo, porque a gente vê as pessoas embaixo de uma árvore. Não sei o que aconteceu. Mas talvez fosse alguma coisa muito profunda da vida de Natanael. Uma coisa que talvez ele tenha falado ali, ele tenha expressado, não sei, alguma coisa muito profunda. Porque quando Jesus fala assim: eu vi o que você estava fazendo na figueira. Cara, você me conhece. Você sabe a minha questão. Você entende que é necessário. Isso aqui são algumas coisas que eu estou imaginando que talvez tenha passado pela cabeça de Natanael. E aí depois ele está pronto para dizer: Rabi, tu és o filho do rei. Tu és o rei de Israel. Depois de alguns instantes, ele estava lá pronto, porque Deus tinha revelado a ele algo específico. Às vezes, as pessoas vivem em um mundo de máscaras. Na verdade, você abre a rede social, você vê o quê? O perfil bacana, das pessoas. Às vezes até alguns aqui, vou falar quem é, mas você vê e fala assim: é muito diferente a foto do perfil. Nossa, eu não sabia que aquela foto do Facebook era do fulano. Porque as pessoas estão vivendo num mundo de constante aparência. Mas no meio das aparências, no meio de que, não, parece tudo bem, Jesus de Nazaré, não, parece que está tudo bem comigo, existe alguma coisa de errado conosco. Às vezes a sociedade, no mundo de máscara, tenta dizer que está tudo bem. Mas muitos de nós também presenciamos isso. Mesmo quando você ia lá para as festas, vestia: não, eu estou feliz, nossa, é incrível o que eu estou fazendo. Você colocava a sua cabeça no colchão, você falava: o que eu fiz errado? O que eu fiz machucou outra pessoa? O que eu fiz destruir uma família? Deus entende e sabe da nossa necessidade. Ele sabia a de Natanael. No meio de toda aquela arrogância existia um homem desesperado por um Messias que pudesse o conhecer. Eu quero terminar valorizando a Jesus essa manhã. Irmãos, Ele é aquele que estava no princípio, que por meio dele foi criado o cosmos. Jesus é aquele que o mar e o vento lhe obedecem. Jesus é aquele que havia sido anunciado pelos profetas há anos anteriores e que cumpriu com todas as profecias. Jesus é aquele que se esvaziou de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens e é capaz de sentir as nossas dores. Jesus é aquele inocente que se fez pecado.
Jesus é aquele capaz de aplacar a ira que eu e você nós merecíamos por conta do nosso pecado. Jesus é aquele cuja morte nos trouxe vida. Jesus é aquele que a morte não pôde deter. Esse é o Jesus. Meu desejo é que cada um de nós tenha uma postura semelhante à de João, postura semelhante à de Felipe. E quando nós olharmos para Jesus nas nossas semanas, nas nossas devocionais, nos nossos momentos de piedade com Deus, falar: Senhor, o Senhor é a luz. O Senhor é a luz, Senhor. O Senhor é a vida. Senhor, Deus é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Pai, o Senhor é aquele que me dá o Espírito Santo para que eu possa lutar. E que você se maravilhe com Jesus. Você deixe de lado a sua vida monótona, chata, é chata. Às vezes sua vida de oração, a sua vida com Deus é chata, irmãos. Eu falo isso porque me dói ver o coração muito sofrendo por não conhecer Jesus. Desculpa se às vezes a minha postura pode intimidar alguém. Mas o meu desejo é que vocês conheçam verdadeiramente a Jesus e venham se sentir maravilhado, encantado, falar: Senhor, o Senhor é o Rei, digno de toda glória, de toda honra. Minha vida está aqui, ter uma vida semelhante a desses homens. Senhor, assim como João, eu quero preparar o caminho, Senhor, o caminho para a sua volta, com a minha vida, com a minha devoção, com a minha oração, com a minha entrega. Eu entrego a minha família, Senhor, tudo isso é teu. Que esse seja o desejo do nosso coração. E isso só vem com uma vida intensa de piedade. Eu não estou falando para você ser pior que mim. Eu tenho que crescer na minha oração e eu quero crescer cada vez mais na minha leitura. Eu não sou perfeito, irmãos. Não sou, tenho falhas. Pergunto para minha esposa, você vai ver. Mas, irmãos, a gente pode, com a força que Cristo nos dá. Você que é um cristão, você tem força suficiente para amar mais a Deus do que você tem amado. Para servir mais, para se dedicar mais a Ele. E que assim seja na nossa vida, amém, irmãos? Que a gente possa vir honrar o nosso Deus de todo o nosso coração. Oremos. Senhor Deus, Pai, quando eu falo de Jesus, me dá uma alegria, mas ao mesmo tempo me dá uma tristeza. A alegria que eu tenho é de poder saber que o Senhor está comigo. E a tristeza que eu sinto é saber que existem aqui alguns, Pai, que desprezam o Senhor. Sei, Pai, que o Senhor se revela no momento certo para cada pessoa. Assim foi na minha vida, assim foi na vida de muitos dos meus irmãos que aqui são, e eu tenho certeza que são cristãos, que são discípulos do Senhor, que amam o Senhor. Eu oro, Deus, para que tudo aquilo que foi falado aqui, a gente possa sair valorizando mais o Senhor, valorizando mais as suas escrituras, saber que o Senhor é aquele prometido, Deus, que estava sendo narrado em todas as escrituras. Pai, nos ajuda a depender cada vez mais do Senhor, Deus. Pai, se necessário, humilha, Senhor, as nossas vidas, para que a gente possa entender que somos dependentes do Senhor, Deus. Pai, a gente cantou um pouco antes: prova, ó Deus, o meu coração e vê se há dentro em mim algo, Pai, que tire uma paixão maior que o Senhor, Deus. Pai, tira, Pai, qualquer coisa que nós estamos colocando no lugar do Senhor. Seja nossos trabalhos, seja nossa riqueza material, seja financeira, não sei, Pai, um sonho que não é do Senhor, Deus, tira, por favor, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor e falar: o Senhor é a vida, o Senhor é digno, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Que assim seja a nossa vida, Pai. Que o nosso culto, Pai, ele não pare por aqui. O nosso culto, ele se estenda, Deus, em nossas casas, nos nossos lares, nas nossas faculdades, nas nossas escolas, Senhor. Que o nosso culto, Pai, continue lá em adoração, lutando para não mentir, para ser puro, Deus. Lutando para ser mais justo.
para servir mais uns aos outros, amar as nossas esposas, nossos maridos. Deus nos ajuda, Pai. Por favor, Pai, porque o Senhor é a vida, nos ajuda a lembrar disso. Se há aqui entre nós, irmãos, cristãos, genuínos, que eu sei, Pai, que também existem momentos de fraquezas, que estão fracos, que suas devocionais estão fracas, estão miseráveis. Pai, que possa haver arrependimento. Que, por favor, possa haver crescimento nessas pessoas, entendimento de quem o Senhor é. Perdoa um pouco minha emoção, mas quando eu falo de ti, Deus, é algo que me enche o coração. Obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do teu filho que te entrego. Amém.